Olá, todos de regresso então para resolver agora a questão número 11 da prova modelo C, que nos diz o seguinte: considera então um conjunto de triângulos isósceles ABC que satisfazem as seguintes condições. Temos então que o comprimento do lado AB é exatamente igual ao comprimento do lado AC e sabemos ainda que a medida do comprimento da altura desse triângulo relativamente ao segmento de reta BC é metade da medida do comprimento do segmento de reta BC. Admite então que temos ainda uma função f que, à medida do comprimento do segmento de reta BC, que vamos então designar esse comprimento como x, aqui o enunciado diz, então não podemos designar de outra forma, faz corresponder a medida da área desse mesmo triângulo ABC. Qual das expressões algébricas seguintes define então essa mesma função f? Bem, como sempre, eu gosto sempre de pegar no enunciado e fazer a materialização do enunciado. Quer dizer, fazer um esquema onde vou colocar os dados, isso ajuda-me sempre a conseguir pensar de forma mais clara do que se não fizesse nenhum esquema e apenas estivesse a tentar absorver estas frases. Então, quer dizer, eu tomei a liberdade de colocar assim aqui um triângulo isósceles, né? Onde vou dizer neste triângulo isósceles que este lado será então igual a este a nível de comprimento. Agora vou tentar definir esse triângulo aqui com as letras, né, que me são dadas e também atendendo às condições que tenho aqui. Se me dizem que o lado AB tem o mesmo comprimento que o lado AC, então relativamente ao desenho que eu fiz, para ter AB igual a AC, e se disse que estes são os dois lados que são iguais, então vou ter que colocar aqui a letra A, por exemplo, aqui a letra B e aqui a letra C. Quer dizer, aqui podia trocar o C com o B, não havia problema nenhum, mas relativamente ao A tinha mesmo de o colocar ali. Tenho então aqui o meu triângulo ABC, onde sei que a AB tem o mesmo comprimento que a AC, tudo bem. E depois dizem-me que a medida do comprimento da altura desse mesmo triângulo ABC relativamente a este segmento de reta BC, a altura é metade, ok? A altura será metade deste segmento de reta BC. No desenho que fiz, talvez não pareça muito que seja a metade, mas quem manda na matemática são as ideias, não são os desenhos. Deve ficar mais ou menos enquadrado, mas, quer dizer, no desenho que eu fiz, vamos ter que tomar atenção que a altura deste triângulo, definindo então BC como sendo a minha base, a altura será metade do comprimento da base BC. Vou então fazer aqui aparecer a altura, não é? Convém, para poder pensar sobre ela. Então a altura, relativamente aqui à base, que vou defini-la como BC, relativamente a este segmento de reta BC, a altura vem do vértice mais afastado, não é? Na perpendicular, quer dizer, a coisa desce assim. Desce assim, obviamente na perpendicular, formando aqui um ângulo de 90 graus, e então teria aqui assim a minha altura. Quer dizer, num triângulo que pelo menos é isósceles, porque é que eu digo pelo menos, no equilátero também funcionaria, a altura parte esta base em dois segmentos com o mesmo comprimento, mais a altura divide este triângulo ABC em dois triângulos congruentes, ou seja, geometricamente iguais. Para isto que eu acabei de dizer, não ficar assim num ato de boa fé, vocês acreditarem nisto simplesmente porque eu digo, facilmente se prova isto, porque reparem, se o triângulo é isósceles, tem dois lados iguais, mas também vai ter dois ângulos iguais, não é? Estes ângulos que estão em frente aos lados que são iguais têm a mesma amplitude, quer dizer que este ângulo tem a mesma amplitude que este. Então se considerasse este triângulo assim aqui à esquerda, não é? Este, por exemplo, metia assim aqui um ponto T, e este triângulo ABT, reparem que eu tenho aqui um ângulo 90 graus, que também vou ter um ângulo 90 graus aqui para a direita, né? Se é perpendicular é 90 graus para cada lado. E se este ângulo aqui é B, imaginem que eu definia assim aqui este ângulo como alfa, quer dizer, este ângulo aqui seria 180 menos 90, né? Menos alfa. O que quer dizer que este ângulo seria 180 menos 90 dá 90 e então teria 90 menos alfa. E reparem que este ângulo aqui neste triângulo também seria, né? Também seria, porque tem ali 90 e este ângulo aqui se é igual àquele também seria alfa, então quer dizer, este ângulo aqui também seria simplesmente 90 menos alfa. Não precisaria disto, porque quer dizer, se dois triângulos têm dois ângulos iguais, né? Obriga o terceiro imediatamente a ser igual,
devido a esta ideia da soma dos ângulos internos, qualquer que seja o triângulo, ser 180 graus. O que quer dizer que pelo menos semelhantes já seriam. Pelo menos semelhantes já seriam devido ao critério A, né? Tinham dois ângulos iguais, então pelo menos semelhantes já seriam. Mas visto que AB é igual a AC, ou seja, tem o mesmo comprimento, estes triângulos vão ser congruentes. Bastava apelar ao critério de congruência de triângulos, onde tinha aqui este ângulo, né? E tinha aqui este lado, e tinha aqui ali aquele ângulo, o que se verificava exatamente neste triângulo aqui à direita, onde também tinha este ângulo, lado-ângulo. Então, devido ao critério de congruência de triângulos, acabaria de provar que estes dois triângulos seriam geometricamente iguais, ou seja, seriam congruentes. Se são congruentes, então realmente a altura parte a base em dois segmentos iguais. Quanto a isso, não há dúvida quanto a isso. A altura acaba por ser... este segmento aqui no triângulo isósceles é a altura, é a bissetriz e também acaba por ser a mediatriz. Mas ok, tudo bem, tudo bem. Isto foi apenas uma à parte, vocês estão habituados a pensar nestas coisas. Isso aqui é a altura num triângulo isósceles, divide a base em dois segmentos iguais, mas talvez nunca se tenham questionado ou também nunca tenham tido a necessidade de realmente o mostrar e pronto, vão acreditando nessas coisas e assim também aproveitei este vídeo para fazer essa prova. Agora, vamos realmente ao que interessa. Eu tenho aqui uma função f, né? E o que é que faz essa função f? Essa função f, à medida do comprimento do segmento reto ABC, que vamos designar como x, ok? Então sei que este comprimento aqui, eu vou pensar BC como sendo a minha base, quer dizer, também podia pensar num dos segmentos como sendo a base, mas para este efeito vou pensar em BC como sendo a minha base, vai-me dar jeito. E vou então definir essa base como sendo x, é exatamente isso que está ali escrito. E reparem aqui nesta nota que me dizem aqui. O comprimento da altura do triângulo relativamente a este segmento reto BC, daí eu ter entrado exatamente pelo desenho desta forma, é metade da medida do comprimento do segmento reto BC. Então reparem, se a gente define BC como sendo x, e devido a esta indicação que me dizem aqui, dizem-me que a altura é metade, não é? Então como é que eu vou definir a altura? Se é metade de BC, então vai ser metade de x, quer dizer que a minha altura vai ser simplesmente x sobre 2. E agora que eu tenho aqui uma função f que me vai dar a área deste triângulo isósceles em função deste x. Então eu vou pensar na forma da área, não é? E então eu sei que a área deste triângulo ABC a que é igual à área de um triângulo? É a sua base, que eu aqui vou definir como BC, vezes a medida da sua altura sobre 2. Esta é que é a forma da área de um triângulo. Agora, se eu tenho uma função f que me dá esta área em função desta medida x, eu vou transformar, né? Vou transformar esta área na função f. E então terei a função f que me vai dar esta área, mas em função de quem? Em função do meu x, então terei f de x, que será exatamente igual à medida do segmento, ou do lado BC, o comprimento, né? E o comprimento em função de x, quer dizer, o comprimento BC é exatamente igual a x, vezes a altura, e a altura em função do mesmo x é nada mais do que x sobre 2. X sobre 2. Vou só colocar assim aqui, x sobre 2, e depois, quer dizer, base vezes a altura sobre 2. Agora é uma questão de simplificarmos esta expressão que temos aqui, de modo a enquadrar numa destas expressões. Bem, eu vou transformar esta operação em algo um pouco mais simpático. Quer dizer, isto é a mesma coisa que eu ter f de x. Eu tenho aqui x vezes x sobre 2. Este numerador tem prioridade na operação. Então vou colocar assim aqui x vezes x sobre 2. E depois vou dividir, né? Vou dividir isto por 2. Então vou dividir por 2. Isto de modo, quer dizer, vou colocar até aqui parênteses, apesar de não haver necessidade, que aqui teria que dar prioridade à operação da esquerda para a direita, mas para que fique um pouco mais evidente. Agora, multiplicar frações, quer dizer, coloco aqui 1 por baixo do x e multiplicamos os numeradores e multiplicamos também os denominadores. O que quer dizer que ficaríamos com f de x igual x vezes x é
x ao quadrado, e 1 vezes 2 é 2, e agora teria então isto aqui, tudo a dividir por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa, fazerem uma divisão é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Ou seja, ter x² sobre 2 a dividir por 2 há de ser a mesma coisa que ter f de x igual a x² sobre 2. Em vez de ter aqui a dividir por 2, vou multiplicar pelo inverso de 2. O inverso de 2 é exatamente o meio e volto a aplicar aqui a multiplicação de frações, ou seja, isto será equivalente então a ter f de x, x² vezes 1 é x ao quadrado sobre 2 vezes 2, que é 4. Bem, temos então a expressão algébrica da nossa função. Agora, enquadrando com estas opções, reparem aqui numa coisa, é que eu ter x² sobre 4 é equivalente a dizer que f de x é igual a 1/4 de x ao quadrado, e sendo assim, a opção correta é a opção A, e teremos então aqui a questão resolvida, a questão número 11 da prova modelo C. Dica que eu vos posso dar aqui: tentem sempre, desde que seja possível, materializar o contexto num esquema. É sempre mais fácil eu efetuar um pensamento, não é? olhando assim para um desenho, do que efetuar um pensamento olhando para um monte de frases. Sem desprimor qualquer para as frases, mas é sempre muito mais fácil a gente enquadrar um pensamento estando a olhar para um esquema, estando a olhar para um desenho, e também é uma forma de vocês entrarem dentro do problema. É sempre mais fácil eu entrar no problema por aqui do que, quer dizer, tentar absorver estas frases todas. Fica então aqui a dica, é sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço e até ao próximo vídeo. Tchau.